Pergunta: você já ouviu falar a respeito da história de Cristo sendo crucificado no madeiro? Por certo que sim. A pergunta que se levanta é: quando exatamente isto aconteceu? Estaríamos falando da história do homem Jesus que foi crucificado por Roma há 2000 anos atrás? A resposta é um absolutamente não. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar que a história não é secular, senão contemporânea. No livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, está escrito: o cordeiro que foi morto desde o princípio da fundação do mundo. Ou seja, Cristo já havia sido crucificado no madeiro desde o princípio. Neste caso, tudo o que ocorreu de forma literal há 2000 anos atrás serviu apenas para ilustrar o que tem ocorrido desde o princípio da fundação do mundo a nível espiritual com cada um de nós. Nisto podemos entender que a história é contemporânea, pois no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 20, vemos exatamente o apóstolo Paulo sendo crucificado com Cristo. Disse ele: fui crucificado com Cristo. E não ficam por aqui as evidências. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, vemos Paulo contando a história. Deus nos ressuscitou com Cristo. A mesma descrição do que ocorreu com Jesus. Paulo foi crucificado, morreu e ressuscitou. Porém, tudo isto ocorreu não com a morte do corpo, pois Paulo só foi decapitado no ano 60. Mas Paulo já havia passado pela morte e pela ressurreição no ano 62. Está vendo? Que tudo isso se desdobra dentro do homem de forma espiritual. Prova disso que a história é contemporânea, que no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 23, o próprio Jesus afirmou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Por acaso, você vai carregar uma cruz nas costas? Não, meu amigo. Isto é apenas de forma ilustrativa o que ocorreu, para abrir o nosso entendimento para aquilo que acontece a nível espiritual. O que ocorreu com Jesus deve se repetir com cada um de nós, pois o mestre não faz a prova pelos alunos, mas apenas ensina os alunos a passarem pela prova. A história é sim contemporânea, pois vemos Paulo afirmando no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sedes meus imitadores tal como eu sou de Cristo. Paulo se tornou imitador de Cristo carregando a própria cruz, sendo crucificado na cruz. Também é para você morrer de pendurado no madeiro. Então, você vai afirmar, mas Darley, como exatamente a história de Cristo pode ser a nossa história? Bom, para isto, basta recorrer à leitura do livro de Apocalipse no capítulo 1 e no versículo 8, onde está escrito: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que era e o que há de vir. E no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, o próprio Cristo afirmou: eu sou o primeiro ser humano e o último. Sim, Cristo é o primeiro ser humano, ele é, o que era e o que há de vir. A história de Cristo sendo crucificado no madeiro é a nossa história. Você é a cruz que Cristo tem carregado. Este corpo é o madeiro, meu amigo. Preste atenção neste mistério. Você é o madeiro. Você é a cruz que Cristo tem carregado. Prova disso é que no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, está escrito: ora, vós sois o corpo de Cristo. Esta é a cruz que Cristo tem carregado, o seu corpo. Pois no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito que Cristo é a nossa vida. A vida do homem se trata exatamente de Cristo. Este é o corpo de Cristo. Por isso que desde o princípio da fundação do mundo, Cristo morreu. Ele morreu ao assumir esta cruz. Esta cruz é o símbolo da morte de Cristo. Você representa a morte do Senhor. Por isso disse o apóstolo Paulo: quando comerdes este pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Cristo está morto, pois você é o próprio Cristo e você não é capaz de se reconhecer através do Mestre. Prova disso, que você é o madeiro, é que no livro de Provérbios, capítulo 7, versículos 2 ao 13, está escrito: guarda os meus mandamentos, escreve-os na tauba do teu coração. Escreve-os na tauba do teu coração. E no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, está escrito: quem prega, pregue a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus, pois Deus é a palavra. A palavra de Deus deve ser pregada na tauba do seu coração. Aqui está o madeiro. Aqui está a palavra. Pregada exatamente no madeiro, que é um símbolo do seu coração. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 10, versículos 6 ao 8,
Está escrito, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo do alto. Mas que diz, a palavra que é Cristo está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Cristo está pregado na tauba do seu coração. Nós somos o madeiro, aonde Cristo está crucificado, meu amigo. Você não concorda? Veja o que consta no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 24. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, porém os vejo como árvores que andam. Nós somos a árvore, o madeiro, aonde Cristo está crucificado. Pois a vida de Cristo está justamente no corpo. E este é o corpo de Cristo. Desde o princípio, Cristo tem sido crucificado através do homem. Pois quando Deus envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O Espírito de Deus está crucificado na carne, está crucificado no madeiro. Você não concorda? Veja, então por você mesmo. O que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 33. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota, que significa lugar da caveira. E no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e no versículo 23, está escrito, quando chegaram ao lugar chamado caveira, ali o crucificaram. Cristo está crucificado na caveira. Aqui, ó, na sua caveira. Aqui está o madeiro. Aqui está o lugar aonde Deus está. Pois Deus é a palavra. Deus é o verbo, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra está exatamente aqui, ó, na caveira. É aqui que Deus está crucificado. É aqui que Cristo está crucificado, meu amigo. O seu corpo é um madeiro, o seu corpo é a cruz que Cristo tem carregado. Pois quem tem carregado o corpo é a palavra, que é a vida. É a vida do corpo que tem carregado o corpo. A vida do corpo é Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Cristo está crucificado aqui na sua caveira. É aqui que está a palavra. É aqui que está o verbo. Nós somos o templo de Deus, onde Deus habita. Este é o corpo de Cristo. É Cristo que tem carregado o corpo. Você não concorda? Veja o que consta no livro de Isaías, no capítulo 53, no versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quando? Quando o corpo foi formado. Pois este é o corpo de Cristo. Repito mais uma vez, o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Cristo não levou as suas dores, as suas enfermidades, quando o homem Jesus morreu lá na cruz. O mestre apenas ilustrou o que acontece a nível espiritual com cada um de nós, pois Cristo está no homem neste exato momento, pois este é o corpo de Cristo. Cristo está levando as suas dores e as suas enfermidades simplesmente porque este é o corpo dele. Cristo está crucificado em você, ele está carregando a cruz dele. E a cruz de Cristo é o seu corpo. Você é a própria cruz de Cristo. Por isso que no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 20, diz, eis que estou convosco todos os dias, até os fins dos tempos. Cristo está com cada um de nós, pois Cristo é a vida do homem. Este é o próprio corpo de Cristo. Prova disso que no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, está escrito, se somos infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Você pode não se reconhecer através da vida, que é o próprio Cristo, mas Cristo se reconhece através do próprio corpo, pois você é o corpo de Cristo. Ele está sofrendo através de você. A história de Cristo morrendo é a sua história. Você se encontra morto. Cristo está morto através de você, pois você não é capaz de se reconhecer através da vida, que é Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40, está escrito, em verdade, verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando você faz o bem ou o mal a qualquer pessoa, você está fazendo automaticamente a Cristo, pois este é o corpo de Cristo. E a vida do corpo é o próprio Cristo. É Deus, meu amigo. É Deus que está vivendo. É Deus que está morrendo através de você. Quando Deus entrou no mundo dos mortos, ele passou a ter uma experiência inconsciente através do corpo. Nisso podemos entender que o verbo se fez carne. Quando ele se fez carne, ele perdeu a sua própria auto-identidade espiritual através do corpo. Pois o livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu espírito. Então o corpo é criado. E no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem.
É o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo e existindo através do corpo, conforme consta no livro de Atos, no capítulo 17, versículos 27 a 28, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Espera aí, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano? Bingo, meu querido amigo. Este corpo humano é o templo de Deus, este é o corpo de Deus. É Deus, é o Espírito de Deus que está vivendo, se movendo, existindo através deste corpo. E a sua incapacidade de se reconhecer através do Espírito de Deus representa a morte de Cristo aqui neste lugar. Quando você despertar da sua verdadeira identidade, então Cristo ascenderá aos céus. Então ele terá deixado a cruz para trás. A ressurreição só ocorre quando Cristo desperta na carne, pois somente então ele pode ascender aos céus.